Estamos vivendo o mês de março, um mês em que as igrejas batistas do Brasil, né, estamos aí em pleno vapor a campanha de missões mundiais. Deixa eu começar pela água. Quero convidar os irmãos, primeiramente, que abra o seu coração neste momento para receber a palavra do Senhor e para receber o grande desafio que o Senhor tem para nós nesta noite. O tema da nossa mensagem é missões, o grande desafio de ir onde Deus mandar. Convido os irmãos para me acompanhar na leitura bíblica de Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. É um texto um tanto longo, mas para nos situar dentro daquilo que nós vamos falar e nos situar dentro do versículo que nós vamos utilizar para a nossa meditação nesta noite. Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, está sendo projetado. Diz assim a palavra de Deus: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, ou seja, da morte na cruz, Jesus apresentou-se a ele e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Então ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Verso 8. Mas receberão o poder do Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André,
Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. O Senhor abençoe a sua palavra nesta noite aos nossos corações. Esse texto aí, o escritor de Atos, que tudo leva a crer que tenha sido Lucas, ele está relatando aí os momentos finais de Jesus Cristo com os seus discípulos, quando ele estava ali dando as suas ordens aos discípulos. Mas vejam que os discípulos ainda tinham dúvidas daquilo que Jesus falava, né? Porque um deles vai perguntar se era aquele momento que ele iria restaurar o reino de Israel. E não era esse reino que Jesus Cristo estava falando, né? Ele manda que eles fiquem ali em Jerusalém para receberem o poder do Espírito Santo. Amados e amadas, nós estamos vivendo agora esse mês de março, mês em que nossas igrejas estamos envolvidos com a campanha de missões mundiais. Porém, missões vai bem mais além da nossa contribuição financeira para o sustento dos nossos missionários que estão nos campos cumprindo essa última ordem que Jesus deu aos discípulos. A divisa da nossa campanha de missões desse ano fala exatamente a última ordem, né, que Jesus deu aos discípulos, que era ir por todo o mundo e anunciar a sua palavra, o seu evangelho, as boas novas de salvação. Missões, meus irmãos, é algo muito mais desafiador do que cumprirmos o alvo proposto por nós, que nós estamos aí trabalhando, porque é algo que veio do nosso Senhor Jesus Cristo. Missões vêm de Jesus. Missões não é algo que foi criado pelos homens. Missões não é algo que pelos teólogos. Missões é algo que foi criado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse texto que eu acabei de ler, né, é muito comum nós vermos mensageiros nesse período de missões pregando, né, durante as campanhas missionárias, baseado nesse texto. Né? Mas hoje nós vamos nos ater no verso 8. Nós vamos pensar um pouco nesse verso 8. Nós vamos analisar ali esse condensado plano de Deus para a sua igreja. Foi o maior projeto que foi feito em poucas linhas, apenas um verso aí desse capítulo, mas que é o projeto para a eternidade da igreja. E nós vamos analisar ponto a ponto desse projeto, desse condensado projeto de Deus aí para a sua igreja. Vejamos, pois, ele inicia aí dizendo: receberão o poder. A seguir, afirma que serão minhas testemunhas. E a seguir, indica os locais para testemunharmos de Jesus, que é em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Vamos, então, analisar cada um desses planos para entendermos o que o Senhor Jesus queria para nós com este plano elaborado em tão poucas linhas. Nosso primeiro ponto aí: e receberão
o poder. Então, veja bem, não era de qualquer jeito, não é qualquer um que vai ser mandado para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas de Jesus. É aquele que recebeu o poder. O desafio de missões começa no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo o grande motivador de missões. Porque é ele que dirige, motiva, impulsiona e leva a igreja a cumprir a sua tarefa missionária. Muitas das vezes nós nos sentimos fracos diante de tão grande desafio. Mas Jesus conhece a nossa fraqueza, conhece a nossa incapacidade para cumprir a sua ordem. Por isso, todas as vezes que ele ordenou que fôssemos por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura, prometeu também nos capacitar. E capacitar com o quê, irmãos? Com o poder do Espírito Santo. Não é de qualquer jeito. Ele nos capacita com o poder do Espírito Santo. Nós, quando estivermos no campo, pregando o Evangelho, e aí nós vamos ver que esse campo é variado, não é só lá fora do país, mas é em todos os lugares. Ele nos capacita com o poder do Espírito Santo. Portanto, amados e amadas, é impossível fazer a obra de missões sem o poder do Espírito Santo. É impossível haver poder do Espírito Santo sem que haja visão mundial. Se voltarmos o nosso olhar aí para a história da igreja, veremos que sempre que houve um derramamento do Espírito Santo, o resultado sempre foi um grande movimento de missões mundiais, um grande movimento evangelístico. Vamos ver aí na palavra de Deus. O resultado do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, a salvação de 3.000 almas. Abre aí a sua Bíblia, Atos capítulo 2, verso 41. Não fecha a sua Bíblia, não. Deixa ela aberta aí que nós vamos avançar depois mais alguns capítulos. Atos 2, 41. Diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que dia foi esse aqui? Foi o dia em que houve a primeira manifestação pública do Espírito Santo no meio dos apóstolos, no meio do povo de Deus. E o povo de Deus naquela época eram os apóstolos de Jesus Cristo. De forma que ali havia pessoas, naquela grande reunião, havia pessoas de várias nações. E aí Deus começa o seu grande plano de missões mundiais, irmãos. Havia ali pessoas de várias nações, e aí o apóstolo vai pregar, cada pessoa vai ouvir em sua própria língua, através da manifestação do Espírito Santo de Deus ali naquele lugar. E foram convertidas quase 3.000 almas. Vamos ver mais adiante? Depois desse movimento aí, vai haver outro. Depois disso, houve um grande movimento missionário. Aliás, desculpa, volta aí. Mais adiante, cerca de 5.000 conversões. Atos 4, verso 4. Abre aí a sua Bíblia. Atos 4, verso 4. Diz assim: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. 3.000, agora mais 5.000. 8.000. E assim,
população mundial, naquela época, muito inferior aos 7 bilhões antes que nós temos hoje no nosso planeta. Então, isso foi um número bem expressivo de pessoas que creram. E assim, pessoas de várias nações. Por que Deus está fazendo isso? Para que o seu evangelho comece a se espalhar pelo mundo. Não fique só ali em Jerusalém. Na história dos avivamentos, podemos perceber grandes movimentos missionários. Se quisermos ver a nossa igreja crescendo, o reino de Deus sendo implantado e o evangelho sendo pregado em todas as nações, precisamos do poder do Espírito Santo. A segunda parte aí dessa grande proposta que o nosso Senhor Jesus Cristo põe para os seus discípulos serão minhas testemunhas. Ser testemunha é algo complicado, né? Porque envolve justiça. Os irmãos que estão envolvidos aí com o direito, né, sabem muito bem que testemunhar, acima de tudo, é falar a verdade. É falar a verdade. O juiz, quando a testemunha vai falar, né, ele fala, jura falar a verdade, tão somente a verdade? Sim, senhor. E aí, muitas das vezes o camarada está ali mentindo deslavadamente, né? Mas ele está falando que vai falar tão somente a verdade. Pois bem, então, nós somos testemunhas. Testemunhas de quê? Testemunhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Testemunha daquilo que Jesus Cristo fez para nos salvar, do sofrimento que Jesus Cristo passou, da cruz do Calvário. É disso que nós temos que testemunhar. Nós temos que testemunhar como Jesus transformou a nossa vida. Quem éramos antes de Jesus e quem somos depois do encontro com Jesus. Os evangelhos estão aí cheios, né, de pessoas que antes de ter contato com Jesus era uma coisa e depois passam a ser testemunhas do que Jesus fez na vida deles. O resultado de uma vida cheia do Espírito Santo que acabamos de falar é o testemunho. O crente que tem em sua vida o poder do Espírito Santo pela fé será motivado a falar de Jesus a todos que estão à sua volta. Isto será feito de forma muito natural, irmãos. Isso porque, além de receber o poder para testemunhar, o crente produzirá o fruto do Espírito Santo, que é o poder para testemunhar. O fruto do Espírito Santo, ele é o reflexo das nossas atitudes, da sua vida, do seu caráter. E assim, meus irmãos, sua vida servirá de estímulo para que outros creiam em Jesus. Sabe por quê? Porque a vida do crente em Jesus deve ser o reflexo de Jesus. Porque Jesus está na vida do crente. O caráter do crente em Jesus deve ser o mesmo caráter de Jesus. E quando você tiver isso na sua vida, as pessoas vão se converter só por estar ao seu lado. Só por estar ao seu lado. Vocês lembram do relato de Pedro, que aonde a sombra
de Pedro passava, as coisas aconteciam. Sabe por quê? Pedro passou a ter o caráter de Jesus. Jesus Cristo nos chama para sermos testemunhas. E ser testemunha é ser uma pessoa que viu algum acontecimento e é solicitada a relatá-lo. E é justamente isso que Jesus quer que nós sejamos, testemunha do que ele fez e do que ele faz e está fazendo em nós. Cristo morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação, libertação e transformação de nossas vidas. É disso que temos que testemunhar. É disso que nós temos que falar. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário não foi à toa. Foi para nos libertar. Foi para nos tirar de uma vida de pecado. Deus nos abençoa para que testemunhemos de seu amor e de sua graça, e assim os pecadores se convertam. E aí, irmãos, Jesus Cristo, quando está dando essa comissão aí para os seus discípulos, está dando essas últimas instruções aos seus discípulos, ele vai dizer também onde eles deveriam de testemunhar. Onde? Onde vamos testemunhar de Jesus? Muitas das vezes a gente ouve até pessoas falando, é tão difícil achar uma oportunidade para falar de Jesus. Não é não. Vocês querem ver? Lá no livro de Atos, no capítulo 1, verso 8, que nós lemos, né, no início da nossa explanação aqui, Jesus, ele apresenta 4 lugares onde devemos testemunhar: Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Temos um mapa aí, por favor, Caio. Eu coloquei um mapa aí, para a gente ter uma noção do que nós estamos falando. Né? Está ali Jerusalém, isso, Judeia, Samaria, né? E aí os confins da terra. Só para a gente lembrar, né? Na época de Jesus, só tinha conhecimento da existência de 3 continentes, né? Ásia, Europa e África. Isso era os confins da terra. Tá? Mas quando eu começo a pensar no que Jesus Cristo fez para esse evangelho chegar aqui na América, para esse evangelho chegar na Oceania, que foram os outros 2 continentes descobertos depois, tem a Antártica também, mas a Antártica não tem uma população, né? Não existem países lá. Mas eu fico pensando, que plano maravilhoso foi esse? Que plano tão bem elaborado, né? Só podia ser Deus mesmo para elaborar isso, irmãos. Olha o que ele pensou, né? Nós vamos ver depois o apóstolo Paulo indo lá na Espanha para iniciar o evangelho lá na Espanha. A América foi descoberta por quem? Em 1492, pela Espanha. Olha o plano de Deus. Que maravilha. E aí vamos começar a pensar, irmãos, qual ligação que esse texto, que essa parte desse versículo tem conosco e qual é a sua mensagem. Vamos analisar cada um desses locais. Ele fala aí de Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Jerusalém.
que era Jerusalém? É a cidade onde os discípulos estavam quando receberam de Jesus a ordem e aonde Jesus morreu, né? Ela foi palco, né, de todos os acontecimentos básicos do cristianismo. Nela Jesus morreu, ressuscitou, deu a grande comissão aos discípulos. E a nossa Jerusalém, aqui da Igreja Batista da Posse? Aonde é a nossa Jerusalém? A nossa Jerusalém é a cidade do Rio de Janeiro. Essa cidade que necessita de ouvir falar do amor de Jesus. Ah, irmão Edson, mas aqui no Rio de Janeiro tem centenas de igrejas. Praticamente em cada esquina tem uma igreja. Sim, irmãos, tem mesmo. Abre amanhã ligue seu televisor lá naqueles programas que gostam muito de sangue. Dá uma olhadinha lá para ver os acontecimentos aqui da cidade. Pensa lá se essa cidade não precisa de Jesus. Se a nossa Jerusalém não está precisando de Jesus. Apesar das centenas de igrejas que existem aqui. Só nesse trecho aqui, quantas igrejas que tem? Será que o povo que está ao nosso lado, ao nosso redor, não está precisando de Jesus Cristo? Será que não há pessoas aqui que precisam do amor de Jesus Cristo? Sim, claro que sim. Judéia. Judéia era o estado, cuja capital era Jerusalém. Quando Jesus Cristo diz que devemos ser testemunha em toda a Judéia, ele está dizendo para nós que devemos ser testemunha no estado onde nós vivemos. Qual é o nosso estado? Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. Né? Ele quer que evangelizemos todo o nosso estado. Né? De Porciúncula a Paraty. Extremo norte, extremo sul do Rio de Janeiro. Nós temos que evangelizar o estado do Rio de Janeiro, que é a nossa Judéia. Samaria. Samaria era uma região mais afastada, com conotações transculturais. Existe conotações transculturais dentro do Brasil? Claro que tem. Né? A cultura da região sudeste é uma, da região nordeste é outra, da região norte é outra, da região centro-oeste é outra, da região sul é outra. Existem até falas, linguagens diferentes em cada região. Mandioca, macaxeira e aipim. Está se falando da mesma coisa. E é em diferentes regiões do Brasil. E isso aí são conotações transculturais. Então, a nossa Samaria são as outras regiões do Brasil. Portanto, é o nosso Brasil onde devemos testemunhar de Cristo, do que Cristo fez e está fazendo em nossa vida aqui no Brasil. Confins da terra. Tem um outro mapa aí. Foi? Sim. Até os confins da terra. Os confins da terra, irmãos. Está aí, ó. Esse mundão que Deus criou, onde há várias diferenças culturais, onde há locais totalmente aversos ao Evangelho, à pregação do Evangelho, é os confins da terra. Jesus quer que sejamos testemunhas em todas as nações da terra, em todos os países, em todos os continentes. A visão de Deus é implantar seu reino em todas as tribos, povos e línguas e nações. Portanto, devemos ter a mesma visão de Deus, pois somos instrumentos de Deus para essa tarefa. O teólogo John Wesley, fundador da Igreja Metodista,
certa vez ele pronunciou a seguinte frase: a minha igreja é o mundo. A minha igreja é o mundo. Ou seja, a área de atuação e influência da igreja de Wesley era o mundo. No texto que lemos e analisamos nesta mensagem, é exatamente esta visão que o Senhor nos passou. É esta visão que o Senhor colocou para os nossos corações. A nossa igreja é o mundo. Porque ele diz lá, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. A visão de Deus é que a sua igreja seja testemunha de Cristo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra ao mesmo tempo. Ou seja, nós temos que estar em todos os lugares anunciando a palavra do Senhor ao mesmo tempo. Mas como nós vamos fazer isso? Nós não somos onipresentes, mas somos vários. Jesus, quando chamou discípulos, ele não chamou só um, ele chamou 12. Depois um se desviou, né, no finalzinho lá do curso teológico dele, ele se desviou, né? E aí ele chamou outro. E chamou um que tinha acesso ao mundo, que é o apóstolo Paulo. E graças a isso, esta noite nós estamos aqui, continuando essa grande comissão que o Senhor nos deu através dos seus apóstolos, através dos seus discípulos. E é interessante, irmãos, que se isso fosse uma seita, como os judeus falavam, lá na época que Jesus começou o seu ministério, isso já tinha passado, já tinha sido esquecido. Mas estamos aqui, 2023 anos atrás, aqui, sentados aqui nesse templo, com o propósito de anunciarmos as boas novas da salvação. Mas como podemos fazer isso? Neste culto, meu irmão, você pode tomar algumas decisões. Uma delas é de tomar uma decisão de se colocar nas mãos do Senhor para se preparar, para ir para um campo missionário. Levar a mensagem do Senhor Jesus lá nos campos missionários, lá no mundo, para onde o Senhor o mandar. Nós temos em nossa igreja um casal de missionários que estão na Índia, né? Nossa igreja ajuda a sustentá-los lá na Índia. A Índia é um lugar muito difícil para a pregação do evangelho, porque 80% da população indiana hoje é islâmica, é muçulmana. Então, assim, é muito difícil pregar o evangelho lá naquela região. Mas nós temos missionários lá cumprindo com essa ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você nessa noite pode tomar essa decisão também, de se preparar para ir para um campo missionário. Não estou dizendo para você ir para a Índia, né? Mas para onde o Senhor tiver um lugar preparado para você. Nesta noite você pode estar também tomando a decisão de orar pelos nossos missionários, diariamente. Não esquecer nunca de orar pelos nossos missionários. E você pode também, nesta noite, se decidir por, através dos seus esforços,
ajudar a sustentar os nossos missionários no campo de missões mundiais. E você também, que ainda não tem Jesus Cristo em seu coração, nesta noite você também pode tomar uma decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador nesta noite. E também passar a ser uma testemunha do que Cristo fez em sua vida, aonde quer que você esteja. Seja aqui em nossa cidade, seja em nosso estado, seja no nosso país, ou nos confins da terra, em qualquer lugar do mundo que você vá pregar o Evangelho de Jesus. Nós vamos, neste momento, orar. E se você, nesta noite, tomou uma dessas decisões, você poderá me procurar aqui à porta, falar comigo aqui na porta, ou procurar qualquer um dos outros irmãos da nossa igreja e falar que você tomou uma decisão, ou decisão ao lado de Jesus, ou decisão de se preparar para ir para um campo missionário. Seja qual for a sua decisão. Fale com Jesus nesta noite. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos pela sua palavra aos nossos corações. Te pedimos, ó Deus, neste momento, que o Senhor fale aos corações dos teus servos. Que, ó Deus, haja aqui nesta noite decisões, ó Deus, para anunciar a sua palavra, para ter um compromisso, ó Deus, de anunciar a sua palavra através dos lugares que o Senhor propôs para nós que estivéssemos anunciando a tua palavra. Ó Senhor, continues a falar aos nossos corações. Te pedimos que o seu Espírito Santo toque, ó Deus, em nossas vidas, para testemunharmos do amor de Cristo nesta localidade, em todos os lugares onde passarmos, que nós possamos falar do amor de Cristo, que esta seja a nossa meta. Ó Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem falado aos nossos corações e te pedimos que o Senhor continue a falar ao coração dos teus servos também. E ó Deus, que esta semana seja uma semana de bênçãos na vida dos teus servos, seja uma semana de testemunho, ó Deus, da tua igreja, por onde quer que ela passe, que estejamos testemunhando do teu amor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.